Domingo da Quaresma, então nós vamos conversar um pouquinho com os textos que nos são apresentados hoje, mas desde já alguns anúncios, como já foi dito já. Celebramos também pelo falecimento de seu Valdemar Ferreira de Almeida. Nossas orações pela família. Hoje é aniversário de Dom Luiz Pepeu, nosso bispo emérito. Também de ordenação dos padres Adson, Eugênio e Felipe. E dos diáconos Miron, Zezinho e Hermes. No final da celebração, vou apresentar para vocês as transferências que o bispo fez no dia de hoje. Então, fez uma mudança em todos os vicariatos, tivemos mudanças, e a gente anuncia para vocês daqui a pouco, no final da celebração de hoje. Vamos conversar um pouquinho. Sim, também hoje, nossa alegria. Próximo domingo teremos a crisma aqui na nossa igreja matriz, às 9 horas da manhã. Quem aqui vai receber o sacramento da crisma, levante a mão para o padre, por favor. Tá faltando gente, mas tudo bem. Vamos ver se até o final da missa chegam todos, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre a importância e o valor da celebração de hoje. Depois eu tenho umas perguntas para vocês. Se preparem, tá bom? Preparem a memória de vocês, que eu vou precisar de vocês daqui a pouco. Comecemos agora com a primeira leitura. Fazer de tudo para não cair a chuva, terminar a missa vocês na chuva, né? Vamos tentar. Primeira leitura de hoje do livro do Gênesis. Aliança. Deus fez aliança com Noé. Uma aliança duradoura. Depois do povo ter se perdido ao longo do tempo, Deus então vai com Noé fazer agora uma nova aliança. Aliança significa acordo, responsabilidade, respeito. Aliança representa um compromisso e um comprometimento com aquele que você está aliançando ou comprometendo-se. A aliança aqui de Deus com Noé é justamente para uma descendência duradoura. O convite a Noé é que Noé faça a arca e lá coloque alguns animais e algumas pessoas, e Deus iria conduzir esta arca, e depois estabelece a aliança que a partir daquele momento o dilúvio já não existiria mais, e a aliança dele seria um arco que seria apresentado todas as vezes diante da chuva, para mostrar que não teria o dilúvio. A segunda leitura de hoje, Paulo vendo os seus presos, ele vai então dialogar com eles. Mesmo diante da tristeza por conta da prisão, a preocupação de Pedro é mostrar à comunidade que ela não deve desistir. Diante das situações apresentadas, há necessidade de ficar atentos para que possa então compartilhar e entender que mesmo diante do sofrimento e da dor, há necessidade de uma atenção. Deus então convida para que eles então possam entender. Dali também serão purificados para uma ação e uma ação melhor. Vocês ouviram o Evangelho muito curtinho. São só 4 versículos. Dividido uma história longa em 2 versículos. Jesus que é tentado no deserto pelo demônio, por Satanás. E depois a missão de Jesus. Agora eu quero conversar com vocês sobre esta ação de Jesus. Quem esteve na missa pela manhã, não abra a boca, por favor, que eu quero escutar de vocês. Deixa eu ver aqui. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês. Não se assuste, tá bom?
Descreva para mim o diabo. Ficar assustados. Chifre, que mais? Vermelho, feio, asas, que mais? Só? Orelhas grandes. Deixa eu vir aqui mais para o meio. Fala alto para que eu escuto. Mão grande, que mais? Bonito? Sim. Ótimo, gostei. Que mais? Tô ouvindo nada. Ousado. O diabo é ousado. Tá certo? Se acha, né? O diabo se acha. Porque ele é ousado, ele se acha. Mas atentoso, mentiroso, invejoso, enganador, sedutor, malvado. Que mais? Atraente. Isso, diabo é atraente. Bonito. Fala, Raul. Horroroso. Pronto. Vamos, gente, solta. Falso. Iludidor. Só? Ele não é bonito. Uns falam que é bonito, outros falam que é feio. Inteligente. O diabo é inteligente. O que mais? Mas vocês são devagarzinho, pobres, que Deus me livre. Os conceitos danados de vocês. Famoso, assustador, sujo, pé grande. Pronto, então tá bom. Olha, eu fiz essa mesma pergunta em 5 missas. A mais pobrezinha foi a de hoje. Mas vamos trabalhar aqui o que vocês trazem como conceito do diabo. Alguns já ouviram dizer que o diabo é encardido, não já? Agora, por que ele é encardido? Porque não toma banho? Ficou sujo? Não lavou a roupa? Será que é isso? Vamos então agora conversar para entender. Tem cheiro. É? Meu Deus do céu. Pronto. Agora sou eu. Sossega vocês duas agora. Agora só eu, tá bom? Vamos entender. Logicamente que a expressão que nós temos do diabo são expressões que às vezes não preenche e não dá para entender. Alguém diz que o diabo é bonito, atraente. Não errou. O diabo é assim. Agora vamos deixar ele, que eu preciso dele, da forma que vocês me apresentaram, extremamente interessante. Uns pintou o diabo feio, outros pintaram o diabo bonito. Então nós vamos saber por que ele é feio e por que ele é bonito, tá certo? Agora uma outra coisa. Quais as ações no mundo que são sinais de pecado que a gente poderia denominar ações do diabo? Traição. Fala. Inveja. Mentira. Falsidade. Iludidor. Vocês já falaram. Eu quero outra palavra. Não, mais, né? Daí também. Mas não é essa agora, não. O que? Copia as coisas dos outros. Isso é terrível, né? Vai copiar a maquiagem, vai copiar tudo, né? As roupas. Sua arte. Quem tem raiva também é sinal do... Tá vendo? Preste atenção. Veja só. A fome é um ato do diabo? A ideia de conseguir o poder é ato? Então veja só. Então vamos trabalhar. Primeiro a figura. Como é o diabo? O diabo está onde? Veja o que acontece com Jesus. Jesus, deixa a menina, né? Jesus foi para o deserto depois do seu batismo e lá foi tentado. O diabo é um tentador.
Todo tentador, ele precisa de usar de artifício para fazer com que você entre nas tentações que ele deseja. Quando Jesus, então, sente tentado pelo diabo, quando ele sentiu fome, Jesus sentiu a fragilidade humana. E ao sentir a fragilidade humana, Jesus sente que precisa ser forte na fraqueza. E aí vem algumas coisas. Onde está o diabo? Onde está o diabo? Na cabeça e no coração. O diabo é a ação que nós fazemos diante de determinadas coisas. Você pode ser o diabo para você e também para outras pessoas. Todas as vezes que você trama alguma coisa contra o outro, quando tem raiva da amiga, quando tem um monte de coisas, você se torna um sinal do diabo. São atos que nos distancia da presença de Deus. Quando vocês falaram que o diabo é bonito, realmente, você quando entra em uma ação diabólica, você precisa ser atraído. Você não é atraído para o que é feio. Você é atraído para alguma coisa que te leve a buscar por causa da beleza aparente. E aí a gente precisa ter uma atenção. Buscar sair destas situações diabólicas que vão sendo apresentadas. Por isso que nós pintamos o diabo tão feio. Nós não, vocês, pintaram o diabo tão feio. Porque é mais fácil você entender o feio, porque o feio aparentemente distancia, mas o diabo é astuto. O diabo, ele toma conta. Vamos então aqui para uma história antiga. Quando Adão pecou, quem foi o diabo na vida de Adão? Eva. E quem foi o diabo na vida de Eva? A serpente. E quem foi o diabo na vida da serpente? Ela mesma. Veja a trama que vai sendo apresentada e que nós precisamos tomar consciência. Quantas vezes a sua consciência te traiu diante de determinadas ações? Quantas vezes você quis fazer uma coisa certa e fez a errada? Deixou-se levar pelo diabo. E nós precisamos tomar consciência e sair destas ações que nos impulsiona a buscar o mal e não o bem. Inveja, rancor, ódio, ira. Tudo isso é ação do mal. Está dentro de nós. E nós precisamos trabalhar para não deixar que ela seja mais do que nós. Quantas vezes alguns ficam magoados com as pessoas? Às vezes a pessoa não fez nada, mas ela passa a vida inteira magoada, amargurada, porque o fulano lá fez alguma coisa e ela não é capaz de ir ao fulano ou à fulana e dialogar com ela para sair desta ação. Quantas vezes você foi traído pela sua consciência? A necessidade de termos um cuidado, irmãos e irmãs, porque senão nós vamos deixando nos levar por estas situações. Quantas vezes você fez o planejamento? Olha, a partir de hoje eu vou ser assim, eu vou distanciar de tal coisa, não quero mais saber disso, prometeu, ajoelhou, fez promessa para todo mundo e amanhã eu vou ser uma pessoa diferente. Aí quando chega diante da situação, puf, cai de novo. Fraqueza. E nós precisamos cuidar. São ações que nós precisamos entender primeiro.
dialogar conosco mesmo, para entender, não deixar que a ação do diabo tome conta das nossas ações. É preciso vencer estas tentações. Quantas tentações vocês têm? Quantas vezes você já foi também o diabo na sua vida e o diabo na vida do outro? Quantas vezes? Quantas vezes os seus pensamentos de derrota tomou conta do seu coração? Quantas vezes a tristeza foi tomando conta de você? Quantas vezes você questionou Deus? Deixou-se levar pelas suas tristezas e as suas dores e não confiou na misericórdia de Deus? Ações do diabo que vai tomando conta, vai nos ferindo, machucando. E nós precisamos ter uma atenção e um cuidado. Precisamos vencer o mal com o bem. São essas ações que nós precisamos a cada dia ter uma atenção, para que ela seja realmente um sinal que nos impulsiona, nos leve a uma prática do amor, que não nos deixe a prática derrotiva ficar sobre nós. Vença, irmãos e irmãs, a tristeza, a dor. O melhor remédio para a dor é você analisar de onde ela vem e por que ela está com você. Tire a mágoa, o rancor do seu coração. Não deixe que estas coisas dominem você. Mas seja cada vez mais amoroso com você. Cuidado com suas brigas com Deus. Cuidado. Tenha atenção. Questionar Deus demais mostra que nós estamos perdendo o sinal da nossa consciência. Precisamos buscar na ação de Deus aquilo que é importante. Jesus foi tentado ter, ser e poder. Jesus não deixou se levar. Tornou-se firme. Cuidado com a vaidade. Cuidado com a arrogância e a prepotência. Cuidado com um tal poder que às vezes a gente não tem e acha que tem. Há necessidade de trabalhar sempre a graça de Deus em nossas vidas. Em uma ação do diabo, nem sempre você vai conseguir sair sozinho. Em muitos momentos você precisa aprender a pedir socorro. Agora, cuidado para quem você pede o socorro. Quantas vezes alguém já disse para você assim: tem problema não, é só hoje, é só essa vez, ninguém está vendo, ninguém está vendo, pode fazer, só eu e você e mais ninguém. Lembre, entre você e o outro existe a sua consciência que te acusa. Alguns cometem alguns deslizes longe. Aí quando chega em casa, chega desconfiados, achando que todo mundo já sabe do seu erro. E aí alguns não sabem fazer as coisas, e aí já fica se entregando. Antes mesmo de falar alguma coisa. Cuidado, a mentira. A mentira vai sendo alimentada por outra mentira. Eu sempre digo que o mentiroso é um artista, porque ele tem que contar uma mentira para esconder a mentira que ele falou. E quando alguém descobre que é mentira, fica desconcertado. Cuidado. Cuidado com essas ações que destroem a sua vida. Cuidado com a falsidade, com a mentira, com a deslealdade.
Cuidado com as pessoas que se aproximam, às vezes mostrando ser uma pessoa e de repente é outra. O diabo é traiçoeiro. Eu vi uma frase essa semana de um caminhão, na quarta-feira, estava celebrando e vi uma frase, eu ri tanto da frase, achei até interessante, povo criativo, né? Aí a frase dizia assim: cuidado com os amigos, porque a cobra morre abraçada, mata abraçada. E eu achei interessante. Cuidado, nem todo mundo que te abraça é teu amigo. Tenha atenção. São situações que a gente precisa trabalhar. Eu poderia aqui, queridos irmãos e irmãs, trazer um monte de teorias e coisas sobre o diabo. Poderia deixar vocês de cabelo em pé. O meu não fica, que já está assim, não tem jeito. Com relação à pregação desta forma, trazer e pintar o diabo mais feio do que ele já é. Mas esse não é interessante. Nós precisamos tomar consciência da nossa fragilidade como pessoa. Não somos fortes, não. O diabo é tentador. Ele te apresenta tantas coisas bonitas, esperando o seu deslize. E há determinados momentos que você pergunta: o que foi que eu fiz? Por que que eu entrei nesta situação? E tem situações que quando você entra, para sair é complicado, você sozinho não consegue, e às vezes a gente tem que deixar a vergonha de lado e buscar ajuda. E quantos destrói a vida porque não tem coragem de buscar ajuda? Atenção, irmãos e irmãs, nunca se afaste de Deus, nunca se afaste da Eucaristia. Deus te dá força para você continuar lutando a cada dia. Não deixe que as ações do diabo, do demônio, tome conta do seu coração. Lute sempre, busque sempre este sinal da alegria de Deus. Vamos à segunda parte do Evangelho de hoje. Depois que Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo não conseguiu o que ele queria, só teve a tentação. Jesus se fortalece e inicia agora a missão. 3 sinais no texto: o batismo de Jesus, a ação diabólica de tentar tirar Jesus daquela situação, comprar Jesus, mostrar um poder que não atrai. E aí nós precisamos ter um cuidado e uma atenção muito grande com relação a isso. O cuidado. Há algumas pessoas que ficam muito mascaradas por causa de um tal poder, né? E a gente precisa ter um cuidado e uma ação. Tem pessoas que têm uma lábia que vai enganando os outros. Tem um poder de persuasão muito grande e a gente precisa ter um cuidado. Jesus mostra todas as facetas do diabo, o quanto ele pode. Mas ele depois nos convida a sairmos de nós mesmos e buscar a missão. E esta missão se torna importante. Jesus disse, veja que logo depois que ele sai da ação do diabo, ele diz: convertei-vos e credes no Evangelho. Convertei-vos. Deixe essas ações ruins. Jogue fora tudo isso que te atrapalha. Não engane o seu semelhante. Seja honesto com você em primeiro lugar. Mude a sua ação. Converta-se para algo muito mais importante. Cuidado. Muita atenção. Convertei-vos. E esta conversão pressupõe um cuidado, um conhecimento da palavra de Deus, para uma ação que Deus deseja de cada um de nós. Convertei-vos.
faça com que a ação de Deus possa acontecer sempre. Para concluir o texto de hoje, o Salmo responsorial nos apresenta: verdade e amor são os caminhos do Senhor. Pronto, não precisa mais nada. Se você busca a verdade, o amor vai aparecer. Deus vai estar contigo. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. E é este caminho que nós devemos buscar. Quanto mais distante de Deus você se torna, mais fácil para o diabo te tentar. Tem uns que desaparecem. Quanto mais distante de Deus, mais frágil você se torna. Então, não abandone a ação de Deus em sua vida. Além disso tudo, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos também, pode deixar, senão você vai ficar para lá e para cá, eu vou para cá, para você não ficar. Nós estamos na campanha da fraternidade, momento especial, extremamente especial. Essa campanha, o tema da campanha desse ano, nos leva a refletir tantas coisas, e entre elas, uma toda especial, que está apresentado já no tema e no lema desse ano. Primeiro, fraternidade e... como é que é? Eu esqueci. Amizades sociais. É assim mesmo? É, né? Isso. E depois, vós sois todos irmãos e... que horror, gente. Vós sois todos irmãos. Será? Será? Não é do nome. Que às vezes tem uns irmãos que brigam feio, né? Que é um terror. Tinha um senhor lá na paróquia, amigo da gente, em uma das tantas paróquias, que ele falou com... reuniu lá a família e chamou os 3 padres que moravam na paróquia para a gente mediar uma confusão. Né? Ele tinha 5 fazendas, tinha um monte de coisas. Ele falou assim: padres, eu quero os senhores, que eu preciso fazer uma coisa, que eu já sei que esses meninos, antes mesmo de eu morrer, já estão dividindo as terras, dividindo tudo. Então, venha para cá para vocês me ajudarem. Aí começou a divisão dos bens. E o homem forte, né? Forte ainda. E aí começou a dividir, tal fazenda vai para fulano, tal fazenda vai para fulano, não sei o que lá vai para fulano, pronto. Dividiu os bens. O coitado do vezinho ficou só com a casinha pequenininha para poder morar. E aí um infeliz do filho falou assim: e essa casa vai ficar para quem? Ô gente, o velho nem morreu. E eles já queriam tomar a casa. Olha que coisa séria, né? E ainda eles começaram uma briga retada, porque todos eles queriam a casa. Aí o senhorzinho falou assim: derruba esse trem então, já que vocês querem. A casa não dá nem para morar mais ninguém. Eu sozinho que estou morando. E vocês estão brigando. Eu já dividi as fazendas com vocês. E vocês estão brigando por essa casa. Veja. Cuidado. Atenção. Muita atenção. Quando nos fala desta questão desta amizade, vamos voltar uns 2 anos atrás, mais ou menos. Nós tivemos a questão da pandemia. Eu fiquei muito preocupado, tenso, que vocês não imaginam. Mas eu não podia mostrar para vocês que eu estava tenso e tão preocupado. Mas ficava agoniado, com medo de tudo também. Até para tirar a máscara depois foi um sacrifício enorme. Veja, quantas pessoas ainda não conseguiram sair por conta da pandemia. O medo que foi gerado diante de tantas coisas. Quantas coisas nós deixamos de viver. Mas uma coisa foi que a pandemia trouxe para poder ver se a gente mudava, e nós fizemos completamente o inverso. A pandemia te colocou diante de você mesmo, para você refletir quem você era. Aí pirou o cabeção de muita gente. Muitos não conseguiram lidar consigo mesmo, não conseguiram entender nada do que estava acontecendo, e aí geramos
um conflito enorme. Nos estudos feitos, para a gente sair de verdade da pandemia, não é eu não, é todos, levaremos, em média, 30 anos. 30 anos das sequelas da pandemia. Não estamos livres. Quase uma geração. E nós precisamos entender. E a amizade começa com um simples gesto, sorriso, acolhida, abraço, serenidade. Que esta campanha nos leve a refletir. Quem eu sou? Não para o outro, mas para mim mesmo. Como eu lido comigo mesmo? Como eu me amo ou não me amo? Como eu deixo as ações ruins dominar? Busque, se encontre. Para você encontrar o outro, você precisa se encontrar. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Em pé.